Wilson, você atuou em 2 jogos históricos naquela caminhada, né? O Grenal no Beira-Rio, 3-1 para o Grêmio, e o Flamengo 6-1. Estava preparado para aquelas 2 situações, principalmente no Grenal, né? Já que tu estreou em 88, mas no Grenal substituiu o Edinho, que era o jogador de 3 Copas do Mundo. Como é que foram esses 2 jogos? Bom, em primeiro lugar, né, é uma satisfação muito grande, né, estar nesse grupo presente de 88 e 89, né, onde eu tive a oportunidade de subir das categorias de base para o profissional e tive esse privilégio, né, de jogar nesses 2 jogos. Certo, e lembra bem dos detalhes daquele Grenal 3-1, o Inter saiu na frente do gol do Luiz Fernando, o Jandir empatou no final do primeiro tempo. Cara, faz bastante tempo, né, é difícil assim um pouco relembrar aqueles momentos, né, que já fazem bastante tempo. Mas você teve uma grande atuação, teve até nota 7 na 0 hora, acabou cometendo o pênalti com uma 0 hora, defendeu tudo, mas lembra de detalhes daquele envolvimento daquele grande clássico? É difícil de rever assim esse clássico, né, porque eu não lembro muito bem. Certo. E o 6-1 no Flamengo, tem detalhes? 6-1 foi um jogo, começou um jogo difícil, né, onde substituiu o Edinho, que levou o terceiro cartão amarelo no Maracanã, onde empatamos 2-2 e tivemos a oportunidade de fazer um placar histórico, né. É a maior goleada do clássico. E eu entrei naquele jogo, substituí ele. E logo em seguida, na fase seguinte, fomos para a final, né. Tá, e como é que foi enfrentar aqueles craques do Flamengo tudo, que não só Leonardo, Júnior, Sérgio Araújo, Zinho, Ailton? Que nem eu falei para você, né, são jogadores de alto nível, né, onde nós tivemos o cuidado, né, maior de proteger a nossa zaga, né, que nem era o Jandir na frente, e tivemos a oportunidade de facilitar o jogo e tivemos esse score avantajado. E lembra de alguma coisa no andamento da goleada do Flamengo começou a se irritar entre eles, jogadores? Não, normal, eles aceitaram normal. Acredito que eles cansaram também, né, bastante, né, porque na época era no Estádio Olímpico e a grama era alta, então a gente sempre tinha o cuidado de manter ela alta, porque sabia que os adversários que chegassem lá, no primeiro tempo jogavam normal, mas no segundo tempo não aguentavam o ritmo de jogo que a gente tinha e estava acostumado a jogar no campo. Então tinha esse segredo do gramado. Tinha bastante. E o trabalho do Cláudio Duarte naquela campanha invicta da Copa do Brasil? O Cláudio Duarte, né, a gente vê que é um jogador experiente, teve lá dentro, né, junto com nós, né, jogador que teve passagem pelo Internacional, né, então muita experiência, né, e passava isso pra gente. Claro, o jogo marcante para você, sem dúvida, foi o Flamengo 6-1, porque você atuou. Tem alguma história curiosa, pitoresca, envolvendo o grupo naquela campanha da Copa do Brasil? Não muito, né? Eu acho que o grupo estava muito fechado. O grupo estava com o intuito de querer ganhar essa Copa do Brasil. Então, os jogadores experientes, né, como Paulo Egídio, tinha jogadores como o Assis, que estava subindo, né, jogadores que eram promessa, Lino, que veio do Palmeiras, também, Jandir, do Fluminense, Edinho, do Fluminense também. Eu fazia parte do grupo, entendeu? E a tua relação com o Edinho, que ele tinha 3 Copas do Mundo, como é que era? Era muito boa. Eu procurava sempre me espelhar nele, né? Procurar fazer umas perguntas para ele, como é que no andamento, como é que se posicionamento dos zagueiros, então tudo ele me explicava, né? Então isso ali me ajudou muito na minha carreira. Tá, se tu lembra bem, assim, de um espaço de 4 meses, o Grêmio estava prestes a disputar um torneio da morte no Gauchão. Nesse espaço ele ganha um Gauchão e conquista a Copa do Brasil. Tu lembra a turbulência do vestiário, até chegar agora, afinal? Eu não lembro porque nessa parte aí eu não fazia ainda parte do grupo profissional. Certo. Eu subi depois dessa fase do Gauchão, porque eu ficava treinando na base. E aí quando o professor me chamava, eu subia para treinar. E depois do Gauchão que eu comecei a ficar no profissional já. Tanto é que no Gauchão tu só entra na fase final contra o Glória de Vacaria com o Cláudio já. Isso. E depois esse famoso Grenal dos 3-1. Eu entrei bem no final, porque eu treinava muito para fazer parte do elenco profissional. Pode perguntar. Como é que era o esquema pega-ratão?
Como assim? O do Cláudio Duarte, aquele esquema pega-ratão, que ele jogava em contra-golpes rápidos. Jogava em contra-golpe? Não, Ele chamava o adversário pro campo e saía com o Paulo Egídio Assis em contra-golpes. Não, a gente sempre esperava, né? O nosso time esperava no meio de campo o adversário, a gente não marcava em cima. Numa roubada de bola sempre tinha um jogador rápido que era o Paulo Egídio. E será que o Flamengo foi assim ou o Grêmio foi pra cima naquele 6-1? Não, o Grêmio do 6-1, o que aconteceu? O Grêmio esperou o Flamengo. Porque o Grêmio jogava pelo 0x0 e 1x1, né? Jogou porque sabia que tinha grandes jogadores e grandes qualidades. Então a gente tinha que ter uma marcação especial nos jogadores, né, da época, né? E a gente saía no contra-golpe. Mas como foi 1 e 2, o Flamengo começou a sair. Aí que a gente teve mais oportunidade de fazer gol. Certo. Então, assim, voltando ao gauchão, aí você entra na fase final com Glória de Vacaria, Cláudio Duarte. Tempo, isso, exatamente. Foi aí onde eu... E joga o Grenal. E joguei o Grenal. Porque durante as outras etapas, a zaga titular começou o Astengo com o Luiz Eduardo, o Traçante se lesionou. Sim, mas nessa época eu já não era ainda do profissional. Exatamente. Eu fazia parte da base. Eu estava na base e treinava. Então tem que jogar os jogadores mais experientes. Depois desses jogos aí que teve, que eu comecei a ficar mais no profissional, que me profissionalizaram. Porque também tem uma coisa. Em 89 me profissionalizaram. Sim, porque aí eu me mantive no profissional. Exato, porque o Traçante se lesionou. Sim, porque... O Astengo deu aquele rolo com a seleção chilena. Eu já não estava no profissional porque tinha muitos zagueiros. Tinha Traçante, tinha Astengo, tinha muitos jogadores de nome. E como eu era um destaque na base, eu ficava treinando quando tinha a oportunidade de treinar no time de cima, ou se me machucava, como você disse. Se machucava, tinha uma lesão, me chamava sempre. E daí, depois desse jogo aí, contra o Glória, eu comecei a ficar mais no profissional. Aí me profissionalizaram. Aí fiquei no profissional direto. Exatamente. E ainda tinha o Lúcio, que veio de Santa Catarina, tinha o Amaral, que eles era volante, eles recuavam para... Muitos jogadores bons, né? Muitos jogadores bons na época, que hoje também fazem muita falta nesses times aí. Bom, então você foi bicampeão gaúcho pelo Grêmio 89 e 90 e campeão da Copa do Brasil. Mas em 90 você tem um gol histórico, que para mim é o gol mais importante da sua carreira. Grêmio 2, Palmeiras 0, quartas de final, Olímpico lotado. Lembra bem desse dia? Lembro muito bem. É um jogo que a gente teve... A primeira partida foi em São Paulo, né? Onde jogamos com o Palmeiras lá, uma pressão muito grande. E perdemos no final num pênalti. Isso, um pênalti no final. O Alfinete, não lembro, no Careca, eu acho. Isso, um Careca. E tivemos a segunda partida em Porto Alegre, onde tínhamos que ganhar para a gente se classificar. Treinamos bastante naquela semana, sabia que a gente tinha grandes chances de passar para a final, né? O grupo estava muito fechado. Na época o treinador era o Evaristo de Macedo e eu fazia zaga com o João Marcelo. Treinávamos muito. E tive a oportunidade, né? O Assis batia a falta muito bem, escanteio, e sempre me visando. E naquela oportunidade teve uma falta do lado esquerdo, perto da linha de escanteio, onde o Assis bateu e eu tive a oportunidade de subir e fazer o primeiro gol. Bem no começo do jogo, aos 5 minutos. 5 ou 8 minutos. Não foi o gol mais importante da tua carreira? Foi bastante, marcou muito, né? Marcou muito. Tive a afirmação dentro do Grêmio, né, depois desses jogos aí. Também nós fizemos uma campanha muito boa no Brasileiro. Sim, foi o campeão da fase classificatória. E o campeão foi o Corinthians e nós tínhamos mais saldo. Tinha mais campanha, exato. Isso. Em pontos corridos hoje nós éramos... Exato, campeões. Uma pena, né? Mas faz parte do regulamento, né? E no ano seguinte, em 91, tivemos a triste, né? A triste oportunidade com os mesmos jogadores, né? Uns não renovaram, caímos para a segunda divisão. Mas ainda o Grêmio, quando tentou reagir, fez um dos gols importantes na vitória contra o Sport. Recife, 2-0. Exato. Sobre o Evaristo Macedo, a estreia dele como treinador do Grêmio em Pelotas 0, Grêmio 1, e o teu gol foi o gol do Fantástico. Tu fez um gol sem deixar a bola cair, uma bola de voleio, lá veio alto e tu deu uma paulada, lembra? Eu me lembro. Esse é Pelotas e... Grêmio, lá na Boca do Lobo. Estreia do Evaristo. Gol antológico teu, né? Foi a falta que o Alfinete bateu na lateral. Né? Tu pegou de primeira, né? O zagueiro do Pelotas foi cabecear e raspou na cabeça dele e eu peguei de primeira. Exatamente. Não tem esse gol, mas eu gostaria de ver. Mas não tem, infelizmente no YouTube esse jogo não tem. Não tem. Mas tem no YouTube São Paulo e Grêmio, a semifinal, o teu confronto com o Mário Chilico, e aí?
Foi um lance lá do Jandir, né? Um lance que o Martins avançou pro lado esquerdo e o Jandir deu uma chegada brusca nele, né? E ele não gostou. E aí ali que houve a confusão generalizada. Tu salvou a pele do Jandir naquele dia? Salvei, eu, inclusive fui ajudar ele, ainda dei uma voadora ainda, né? Eu acho que foram todos os jogadores que brigaram ali naquela. Em 90 foi teu grande ano no Grêmio titular direto ali. Direto, né? Inclusive depois disso, em 93, eu fui pro Santos. Ali fui pro Santos, que o Evaristo foi pra lá e me queria lá na equipe, né? Fui pra lá e tive uma séria lesão de joelho, onde eu tive que voltar para Porto Alegre para operar o joelho, né? Aonde depois disso não tive êxito mais para jogar futebol. E no Grêmio, assim, o melhor treinador que tu trabalhou? Evaristo de Macedo. Por quê? Um treinador que me deu muitas oportunidades, não que o Cláudio Duarte não desse. Que deu também, né? E deu também. Também não posso dizer que não. Deu muita oportunidade. Foi ele que me lançou no time de cima. Mas o Evaristo, como é que eu vou te dizer? Eu acho que Tu te firmou ali? Tinha mais afinidade com ele. Quando eu tinha um problema em campo, jogava, ele vinha me explicava, você faz isso, não faz isso. Entendeu? Ele me dava uma trajetória. Entendeu? Tanto o Edinho também. Então isso aí foi muito importante na minha carreira. Apesar de ser curta, né? Que depois que eu tive no Santos, tive uma lesão, voltei, não consegui jogar. Que fiz mais 2 operações, né? E depois fui vendido para o Rio Branco, onde tive que fazer uma fisioterapia em Campinas, com o Nivaldo Balda, para poder voltar. Voltei, mas não foi a mesma coisa. Aí passei por outros clubes, né? Mas não em alto nível como tu queria que tu passasse no Grêmio ali, não, né? nunca. Porque eu não tinha, como é que eu vou te dizer? Eu não tinha continuidade para poder jogar, entendeu? Eu jogava, ficava 2 dias parado, fazendo giros. E aí foi onde eu encerrei a carreira aqui no São Paulo. Certo. Na Copa do Brasil, o melhor jogador do Grêmio naquela conquista para ti? Paulo Egídio. Foi fundamental. Jogador rápido, jogador que cortava para dentro, cortava para fora, o lateral não sabia para onde seria, para linha de fundo ou para o meio, entendeu? E tu vê, ele teve a trajetória parecida com a tua, né? Porque ele com 30 anos se lesionou gravemente e não foi mais o mesmo. Também teve um problema sério. Precocemente, em 91, ele abandonou a carreira assim, em alto nível. Ele já tinha um problema já de joelho. De tanto apanhar, né? Não, eu acho que ele teve uma lesão igual a minha cartilagem. Já é o problema. Aí desgaste, e aí foi indo, e aí não deu continuidade. Para encerrar, aquele time de 89, lembrado pela conquista do Gauchão, a Copa do Brasil, o título invicto, vai ter uma vitória histórica que poucos lembram. Estudiantes de La Plata 0, Grêmio 3, tu lembras pela Supercopa desse jogo? Estudiantes e Grêmio 3-0. Lá dentro de La Plata. Não lembro muito. Não lembro que era menina ainda, mas não... Eu lembro do Boca que tu entrou no lugar do Edinho, né? Sim, foram 2-0. É uma fumaceira lá, foi uma fumaceira. Lá eu acho que o Edinho com 15 minutos saiu com problema de estiramento, se não me engano, e eu entrei. Aquilo ali foi válido, experiência, muita experiência. Jogou lá dentro daquele estágio, né? Muita experiência, com torcida lotada, torcida gritando. Foi muito, pra mim, foi muito gratificante ter jogado aquele jogo. E naquela mesma Supercopa tem um fato engraçado, tu não lembra que o Gomes defende um pênalti na decisão por pênalti do River Plate e vai comemorar com a torcida, mas só que a bola fica andando, então tá valendo, ele volta e tira em cima da linha. Lembra desse lance? Não lembro muito bem, assim, tem jogos assim que foram muito, que não é difícil lembrar, né, entendeu? Mas eu me lembro do Gomes jogando lá, é um grande goleiro, mas assim, lembrar dos fatos... Sim. É difícil, né? Claro. É muito difícil. Certo. Alberto Franco, qual era a característica especial do Evaristo que te levou a considerá-lo como o melhor treinador? É a questão do exemplo, de explicar como é que funcionava, uma conversa pessoal, da motivação? Ele é um jogador, era um treinador motivador, um treinador que exigia muito do jogador, pontualidade, nos treinos, tudo ele exigia, ele era o primeiro a chegar, porque ele morava sozinho aqui em Porto Alegre, então ele já vinha mais cedo. Então ele era pontual, o jogador tinha que ser pontual, disciplinar,
Eu acho que foi o exemplo que eu tirei dele. Você lembra alguma história com o Evaristo, uma história engraçada, assim, pra... O Evaristo, uma história engraçada não, ele pegava muito no meu pé, né? Porque eu tinha problema de peso, eu tinha facilidade de engordar, então sempre treinava mais. Então quando era no café ou no almoço, ele estava sempre me cuidando. Ó, você não come isso, você não come aquilo. Então eu estava sempre pegando no meu pé. E o Cláudio Duarte tem uma história engraçada, assim, que nem o Alberto perguntou? Não tenho muito, porque é que nem eu te falei, eu peguei ele quase no final do campeonato, entendeu? Da Copa do Brasil. Que nem eu falei pra você. E tu voltava para as categorias de base então e tal. Eu não tinha muito contato. Sim, mas chegou a trabalhar ali na reta final do Otacílio Gonçalves. Tu trabalha com ele porque tu estreia no jogo... No Otacílio eu peguei... Ele saindo do Grêmio. Saindo do Grêmio. Me chamaram para esse jogo. Que ele caiu nesse jogo, sabia? Ele perde esse jogo e cai. Esse jogo foi em 88. É isso, novembro de 88. E me chamaram. Então, na época era Bonamigo, Cristóvão. Isso, tu jogou na lateral esquerda. Porque isso, improvisado, entendeu? Jogamos com 3 zagueiros, isso. Se não me engano. Era Luiz Eduardo, Traçante e tu. Traçante e eu, né? Isso, e depois tu trabalha com o Minelli ali, mas de longe, né? Porque tu... De longe, que eu trabalhava, eu estava mais concentrado na categoria de base. Certo. Então, que nem eu falei para você, quando tinha muitos jogadores, então quando um se machucava o outro, não tinha jogadores para complementar o coletivo, eles me chamavam. E aí tu foi ficando? Fui ficando e aí ficando e ganhando, como é que eu vou te dizer? Experiência ali, né? Não, ganhando o respeito do treinador, Sim. a confiança, né? E aí ele me puxava. Certo. O Minelli não dava muita chance para o pessoal da base, né? Ele preferia... Não sei te dizer, porque já tinha... Não é que não tinha, é que tinha já jogadores muito bons. Mas, entendeu? por exemplo, Assis, Almir, tu... É verdade. Eram jogadores que não tinham oportunidade. Não tinha, mas porque tinha jogadores já. Na época, jogadores de nome que não jogavam. Entendeu? Então era difícil subir jogadores da base para cima. Não tinha espaço. Não tinha espaço. É que assim, Alberto, o Traçante se lesionou, o Astengo deu aquele rolo com a seleção chilena, mas o Minelli usou muito o Amaral, que era o volante número 5 de sucesso no Juventude, como zagueiro ao lado do Luiz Eduardo. Sim. Então, mais ou menos bate com o que o Alberto colocou. Alberto, pode finalizar. É isso aí, Wilson. Agradecendo teu depoimento. Sucesso para ti aí. Obrigado e parabéns, né, por fazer parte dessa equipe. Primeira vez campeã da Copa do Brasil, fato inédito. Invicto. Obrigado, eu agradeço muito, né? É um fato que marca na vida da gente, né? Sendo o primeiro clube campeão da Copa do Brasil. Agradeço muito, muito obrigado.